Vamos lá. Agora, jogadores símbolos desse acesso. Noronha. Pode citar 3 aí, se quiser fazer menção honrosa também. Aí, irmão, Hawk Kennedy, não tem como não falar de Hawk Kennedy, né? Decidiu dois mata-matas pra gente. Balotelli, que pra mim, desde o começo do ano, é pra mim o maior jogador do Santa Cruz. E, velho, tem outros nomes também, o William Alves, que foi muito bem. Mas por aquele gol na arena, o Ariel, velho, que foi criticadão quando ele entrou ali contra o Altos, contra o América. Todo mundo, meu irmão, esse bicho não, vou deixar Galhardo mesmo andando aí, pô. E o cara vai e consegue fazer o gol. Então, esses 4 aí, pra mim, são. Tem várias menções honrosas, né? Se a gente for falar de Totti, jogou mal pra caramba, mas a raça de Totti. Enfim, mas os símbolos mesmo, pra mim, Roquende, Balotelli, William Alves e citando menção roda pra Ariel aí. Bom, deixa eu falar, vou ser breve também, aí eu já passo pro restante. Rock Kennedy, Balotelli e William Alves pra mim, essa é a minha lista, tá? Rock Kennedy, porque por conta da superação e os pênaltis que ele defendeu. Balotelli, não preciso nem falar, entrega em campo desde a primeira vez que vestiu a camisa do Santa. E William Alves pela liderança que ele é, a importância que ele teve. Vai lá, Osés. Depois Heitor. Peçam desculpa para mim, né, que criticou o Ariel. Podem fazer a fila do perdão. Eu aceito. Pra tu ou pra ele, pô? A desculpa. Pra mim, porque ele. eu fui esculachado da live aqui durante 3 semanas por conta de Ariel, pô. E o cara resolveu o acesso. Mas falando sério, Nos grupos aí, ó, Zé, você era conhecido como assessor de Ariel, né? Que você tava falando do cara há uns 2 meses antes dele chegar, tal. Ganhou uma oia. O Zé trocou até de carro, Noronha. Aí tá certo, meu filho. A comissão, né? Deus me livre. Mas ainda bem que resolveu. Mas falando assim, eu sou um cara muito crítico de Rock Kennedy por conta de tecnicismo mesmo de goleiro, né? Mas para mim, eu acho que ele foi o cara da gente aí do acesso, tá? Rock Kennedy defender 5 pênaltis em uma competição, são poucos goleiros que fizeram isso na sua história, tá? Poucos. Se você pegar aí o goleiro... depois de tu, Thiago fala. Aí depois Heitor, beleza? Vai lá. Tranquilo. Poucos goleiros fizeram isso na história, defender 5 pênaltis em uma competição apenas, tá? Se você pegar goleiros tier Premier, tá? Tier Premier, dificilmente acontece isso. E eu acho que é uma coisa que não pode ser jogada fora. Então, o Rock Kennedy, ele foi fundamental. Ele falhou, mas ele resolveu. E isso, o futebol, ele te dá a oportunidade de recompensar. E o Rock Kennedy fez isso. Eu seria muito injusto em não colocar o Balotelli no tier 3, né? Porque o Balotelli, ele demonstrou o que é Santa Cruz, né? O que é raça. Ele me fez lembrar outros jogadores que também jogavam com muita raça. Mas Balotelli, ele é acima da Série D, tá, pessoal? Tecnicamente, fisicamente, posturamente, ele é um jogador que joga tranquilo uma Série C, então tem essa qualidade. E o William Alves, eu sou fã de carteirinha de William Alves aqui, defendi o William Alves na pré-temporada aqui, quando todo mundo criticava o William Alves, eu falava, o William Alves não, Everton Senna sim. A contratação do Everton Senna, para mim, nunca existiu. A de William Alves, sim. Era um jogador regular, que se mantinha em atividade, capitão, conquistou título, jogava a Série D regularmente pelo Concórdia, então era um cara que se mantinha. E eu acho que esses 3 têm uma parcela grandíssima. Obviamente que eu não posso esquecer de Israel, que é o nosso guerreiro, que ali sim era um cara que faria total diferença nesse mata-mata, nesse Santa Cruz. Santa Cruz era um com Israel, se tornou outro sem Israel, e eu não posso deixar Israel de fora, porque aquele primeiro turno dele foi absurdo, um cara gigantesco. Então, esses 4 aí eu colocaria como esse meu tier 4, e lógico, né? Tem o Ariel, tem o Giovani, o William Júnior, que foram bem participativos e bem importantes. O Ariel com gol do acesso, né? Porque se não fosse o Ariel, a gente estaria indo para os pênaltis, obviamente. Mas eu acho que Rock Kennedy, para fechar, né? Rock Kennedy, Balotelli, William Alves e Israel, dimensão honrosa aí, são meus 4 aí do ano e da Série D. Vai lá, Thiago. Bom, acho que não tem como fugir muito desses nomes aí, né? Para mim, em primeiro lugar, Rock Kennedy, sem dúvida. Acho que sem ele a gente não teria chegado onde a gente chegou, tanto pelas defesas
nas disputas de pênalti quanto durante o jogo mesmo. Rock Kennedy que o primeiro jogo dele na Série D foi o último da fase de grupo, né? Ele entrou naquele jogo contra o 13 e nunca mais saiu do time titular e garantiu esse acesso aí. Em segundo lugar, para mim, Balotelli, cara, é um monstro. Impressionante, assim, como o Balotelli faz a diferença nesse time. Ele conserta o erro de todo mundo, assim. Ô, Thiago, perdão, Thiago, perdão. Eu vou botar o William Alves para quarto e Eurico para terceiro, velho. Não tem como Eurico não estar em terceiro. Me perdoe. Me perdoe. Valeu, Ricardo. Ricardo. Seria o meu terceiro, né? Seria o meu terceiro. Mas, assim, Balotelli não tem como, assim, o jogador de linha mais impactante dessa Série D, para mim, por muito, assim, pelo menos Santa Cruz, mas acho que da competição mesmo em si. Não, assisti muitos jogos da Série D e não lembro de um jogador com tanto impacto assim como o Balotelli tem no time do Santa Cruz. Talvez tem outro que infelizmente só jogou o início da competição, que é Israel, né? É impressionante também o impacto que Israel tinha nesse time, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Assim, é notória a queda do Santa Cruz depois da lesão de Israel. Mas para mim o terceiro lugar seria Eurico. O cara que chegou depois do Campeonato Pernambucano, né? Chegou para essa Série D e mostrou uma regularidade impressionante. Eu não lembro de uma falha grotesca do Eurico, assim, de cabeça. Não consigo dizer um jogo que o Eurico foi mal, que comprometeu. É uma regularidade impressionante. Um jogador, um zagueiro rápido, né? Ele que é volante de origem, inclusive jogou no Náutico de volante, né? É um cara rápido, um cara consciente, um cara que sabe sair jogando, que sai de cabeça erguida, que faz a reposição certa, que faz a cobertura certa e assim, para mim, ele e Balotelli são os pilares defensivos desse time. E aqui a menção honrosa para Israel. Acho que, como o Zé disse, com ele, talvez a campanha do Santa Cruz seria diferente, talvez seria até mais fácil. É isso. Beleza. Heitor, rapidinho, deixa eu explicar aqui pro pessoal do chat. Esses jogadores que a gente tá falando não é jogador para ficar, não, tá? A pergunta é: jogadores símbolos desse acesso do Santa Cruz, tá? Que eu tô vendo nos comentários aqui, o pessoal tá achando que a gente tá falando de jogador para ficar para a Série C. Vai lá, Heitor. Então, eu vou por listas e vou dizer o porquê, né? Meu primeiro nome seria Balotelli, pela regularidade dele, pela a garra que ele mostrou. Ele mostrou o que o torcedor queria durante todo atleta que viesse, né? Queria essa garra que o Balotelli tem. Jogou muito bem todo o campeonato. Eu acho que se teve algum jogo ruim, foi o jogo que todos foram ruins na partida, que foi o jogo contra o Horizonte, foram todos péssimos. Então foi o único jogo que ele, para mim, jogou abaixo do nível, mas para mim ele seria a minha primeira opção. A segunda, o William Alves. William Alves pela experiência dele, a segurança que ele mostrou e que ele trouxe para a zaga junto com o Eurico, depois da saída do Matheus Vinícius, por problemas psicológicos, né? A expulsão dele foi psicológico, ele estava perdido totalmente ali. Então a segurança do William Alves foi fundamental. Para mim, ele não deveria nem ter saído da titularidade, deveria ter encontrado alguma opção para que ele tivesse ali como titular. Então foi um erro do Marcelo Cabo naquele momento e foi um erro corrigido depois, né? A opção também do Rock Kennedy pelos pênaltis, né, e pela superação que ele teve durante o campeonato, pelas falhas que ele teve no início, há muita cobrança, muita pressão. Naquele momento eu achei que ele iria cair e a gente ia ficar realmente sem goleiro, mas não, trabalharam o psicológico dele, trabalharam o mental, isso foi fundamental. Ele só cresceu depois daquilo. Cresceu bastante, tanto é que ele conseguiu, nas disputas de pênaltis, mostrar quem ele realmente é, né? Pegando os pênaltis, 5 pênaltis em 2 partidas, né? Isso foi
marcante para a carreira dele e um crescimento absurdo. Até mesmo depois, se você reparar bem nos jogos, ele cresceu também, ele passou a confiança que a gente não tinha nele, né, durante o campeonato, do início do campeonato. Então isso para mim foi fundamental. A menção honrosa seria o Israel, pelo campeonato que ele fez, o Pernambucano e o início da Série D, né? Infelizmente a lesão ali prejudicou bastante, mas eu acredito que ele seria o melhor jogador ao lado do Balotelli do Santa Cruz nesse ano, se ele tivesse disponível. Então, o Israel fez muita falta quando saiu, que a gente não conseguiu achar um cara que pelo menos fosse um nível parecido, mas prejudicou bastante, mas a gente conseguiu a classificação. Isso foi importante. A minha menção rosa é para o Israel. Beleza. Adriel, Espíndola e Vitor. Vamos lá. Eu quero, antes de mais nada, lembrar que esse sonho só foi possível porque Gilvan fez o gol da vaga, né, do Santa Cruz na Série D desse ano. Então, Adriel tá certo mesmo. Ele tá certo, pô. Uma nota. É uma nota. Depois eu quero falar sobre o Ariel. A torcida do Santa Cruz, ela não tem muita noção, não, porque assim, o Ariel entrou num jogo, tinha acabado de chegar, num entrosamento, todo aquele problema, e entrou num jogo, no final, pegando fogo, ele não ia conseguir produzir tanto. É o esperado. Qualquer jogador que está estreando, você não espera muita coisa dele, não. A não ser que esse jogador seja um Cristiano Ronaldo, Messi, uma coisa assim. Mas jogador padrão, a gente espera que ele, pelo menos, não se machuque, né? Então. Mas ele fez um gol importante ali, né, na segunda partida. Acho que ele treinou um pouco mais, ganhou um pouco mais de tempo, entendeu um pouco mais o esquema e conseguiu fazer o que ele faz, né? Porque aquele tipo de gol é o Ariel. O Ariel é aquilo ali. Então, pronto. Mas falando de jogadores que são a cara do acesso, eu vou com o Oséias mesmo, é a minha opinião. Tem um empate técnico aí entre o Rô Kennedy, que evoluiu muito, com poucos jogos, porque ele começou a jogar já da metade do campeonato para frente, e o Balotelli, que veio desde o começo, teve ali. Balotelli não conseguia acertar um passe de 5 metros. E Balotelli simplesmente dá drible, conduz a bola, arma jogo, faz transição, faz lançamento de um lado para o outro do campo, com perfeição de jogador de Premier League, porque, desculpe, eu não vi nenhum lançamento de Balotelli mais à frente, passando por cima, não. É no pé, é no cara. Entende? Ele bate muito bem na bola. Não sei o que foi que aconteceu, mas parabéns, Balotelli, você evoluiu demais. Tem o William Alves, que entrou, trouxe uma tranquilidade, né? Passou por cima de todas as críticas e dúvidas, né? Sobre idade e a mobilidade dele. Não, porque o William Alves, quando era novo, na primeira passagem no Santa Cruz, era um cara lento. Imagine agora. Entrou, tranquilizou a zaga. O Eurico também teve uma regularidade imensa. Jogador silencioso, pouca mídia, vai lá e resolve, faz o dele, né? Feijão com arroz, vai para casa descansar. E o Israel. O Israel foi o jogador que a gente ficou órfão dele, né? E a gente está órfão até agora. A gente está pedindo para ele se recuperar e voltar aí, porque é um jogador que dá um caldo junto com o Balotelli. Eles eram o pulmão, literalmente o pulmão do Santa Cruz era Balotelli e Israel. Cada um em sua posição ali, mas, tipo, no momento que o Santa Cruz tentava se acertar ainda com defesa, com ataque, Balotelli e Israel fazia uma dobra ali, fazia
3 vezes, 4 vezes, ele ia no meio de campo, ele fazia tudo ali, defendia e atacava, armava, fazia tudo. Então, são jogadores que realmente são o símbolo do Santa Cruz 2026. Pode-se dizer isso. Beleza, vai lá Espíndola e Vitor para fechar. Vitor. São jogadores símbolos do acesso, tá, pessoal? Jogadores símbolos do acesso. Mas vamos lá. Rock Kennedy, a trinca de zaga, que é Israel, Eurico e William Alves. William Alves, que eu sou aqui homem para assumir, critiquei ele muito em todos os grupos e hoje eu peço desculpas a ele pela grandiosidade que ele virou na defesa, inclusive corrigindo os próprios defeitos, que era a questão de bola na retaguarda dele, lá ele também, que ele agora superou isso aí e conseguiu recuperar. Então, isso aí é um diferencial. Balotelli, eu vou dar a minha menção honrosa para Balotelli, porque você jogar 3 mata-mata com uma contusão grau 2 e você conseguir render o que ele rendeu dentro de campo, não tem se agora estar machucado nem diferente, não. O cara, quando quer, ele faz. Isso a gente sabe muito bem com os jogadores do passado que faziam isso e muito mais, mesmo machucados. Hoje em dia, você não pode ter uma lesão grau 1 que já começa a cair em campo, não querer treinar, não querer jogar. É o fracasso do futebol brasileiro. E Ariel, faço a minha menção parcialmente honrosa, meu querido Múmia, conseguiu sair do sarcófago e fez um gol decisivo para a gente, mas continua sendo a Múmia. E um jogador que eu queria destacar e não foi lembrado aqui, que mudou a atitude dele, foi Favela. Favela, que era um jogador de 15 minutos do segundo tempo para acabar, entrava, levava um amarelo, era expulso e tinha uma irregularidade imensa. E ele voltou se encaixando com o Balotelli no meio de campo, que inclusive mereceu a titularidade em cima de Gabriel Galhardo pela estabilidade que ele deu no meio de campo. Saída de bola, transição, lançamento, ele melhorou muito. Isso aí, com certeza, o trabalho de Cabo e da comissão técnica para poder colocar a cabeça do cara no lugar, e ele rendeu bastante, mereceu. Então, esses jogadores que eu trago destaque, por quê? Porque eles trouxeram a estabilidade para o time, para que ele pudesse suportar sufoco, pressão, jogadas, até mesmo para poder defender as nossas próprias falhas, que foram muitas, que a gente deixou muito a desejar em relação a todos os jogos que a gente participou, por coisas que seriam corrigíveis, e não foi. Então, esses jogadores, eles fizeram a diferença para poder melhorar junto com o William Júnior, que começou bem, chegou no meio do campeonato, deu uma queda incrível, mas agora ele voltou com a forma. E o principal que eu percebi nele, não toca bola para o atacante de Oséias, Thiago Galhardo. O atacante é tanque. Tchau. Só para defender aqui meu amigo Espíndola e o velho Everton Felipe, a gente não pode negar que Ariel também fez 2 gols na Indonésia, né? No grande campeonato da Indonésia. Exatamente. Tá despalar mesmo. Vai lá, Vitor. Então, eu fiz uma breve anotação aqui para não me estender muito, já que todo mundo já falou bastante. Eu não consigo colocar uma cara única para definir esse acesso do Santa Cruz, tá? Eu vou colocar aí 5 jogadores como peças fundamentais e fazer 2 menções honrosas. Não necessariamente nessa ordem, mas que pode ser que seja compreendida assim, tá? Rock Kennedy como peça principal, fundamental do acesso, se não fosse os pênaltis e a segurança que ele deu, que Felipe Alves abandonou com o descaso dele com o Santa Cruz. Eu vou bater nele até ele sair do Santa, infelizmente não tem como ser diferente. Balotelli, fundamental, como a gente já falou aqui por diversas vezes. O William Alves corrigiu a questão da lentidão com posicionamento dentro de campo. Acho que o posicionamento dele defensivamente é o melhor dos zagueiros que a gente tem até hoje. Eurico, que ele é tão bom que a gente não consegue nem falar dele, a gente acaba esquecendo. Se não fosse o Ricardo que tivesse lembrado a gente na live, eu também tinha passado despercebido a boa atuação dele pelo Santa Cruz na Série D. O William Júnior, fundamental, depois de Osé xingar ele algumas vezes,
dentro de campo e com razão, que ele vinha em uma má fase depois do jogo contra o Central. Desculpa, Zé, eu tinha que explanar isso, porque, né, faz parte do... Eu não posso xingar minha mulher, pô, mas jogador... então, faz parte do processo. Tem O William que Júnior xingar, voltou bem, tem que xingar. voltou bem depois do jogo contra o Central. Ele tinha entrado numa má fase, mas no mata-mata ele se recuperou. E as menções honrosas: Israel e Rodrigues. Porque Rodrigues, esse último, eu vou explicar a minha tese. Com ele em campo, foram as nossas melhores fases, tá? A gente não perdeu nenhum jogo. E quando a gente não tinha Natan, a gente tinha Matheus Vinícius. Então ele sustentou a lateral esquerda da gente até onde deu. E foi fundamental nas substituições que Cabo fez. Eu acho que Rodrigues voltou bem quando voltou para o time, apesar de ser deixado de lado em algumas relações. Mas acho que a primeira metade do campeonato que Israel e Rodrigues fizeram foi bem importante para a gente. E chegou a gente a fazer um mata-mata, de certa forma, até mais tranquilo. Beleza que o primeiro jogo em casa, o segundo jogo em casa só veio contra o Sergipe, e agora na fase final, né? No mata-mata, depois do Sergipe, Altos e América, o segundo jogo foi definido fora. Mas aí a gente sabe que teve outros problemas, né? De bastidores e tudo mais, mas a primeira metade do campeonato a gente foi perfeita e passou muito pelo fato desses dois jogadores, tá? É uma opinião impopular, principalmente a questão do Rodrigues, mas é isso. É isso, galera.